A paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal do Diácono Hamilton da Igreja Batista Habitação de Deus. Vou pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, para se inscrever no meu canal, ativar o sininho da notificação, dar o seu joinha, o seu like, divulgar meus vídeos, compartilhar no grupo de WhatsApp e Facebook, e agradecer a você que é inscrito no meu canal. Comente, dê seu like, compartilhe. Eu preciso que você comente, que você dê o seu joinha. Eu preciso para que o YouTube ele divulgue mais vídeo meu. Só assim meu vídeo vai ter mais alcance, quando você comentar e dar o seu like. Se você não comentar e dar o seu like, meu vídeo não vai ter alcance. Tá? Vou pedir para você que em nome de Jesus você faça isso, amém? Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Tem um ditado do mundo que diz que uma laranja podre contamina todas as outras laranjas, né? E eu ouvi uma vez um homem, né, falando assim, olha, se eu não tirar esse rapaz do grupo, ele vai contaminar todo o grupo, porque ele é a laranja podre desse grupo. E essa frase ficou famosa, porque ele é um homem muito famoso. E perguntaram a ele por que ele usou aquela frase. Ele falou, você sabe do ditado da laranja podre? Que uma laranja podre ela pode contaminar todo o cesteiro? E Paulo também ele fala que as más conversações corrompem o bom costume. Se você ouvir para falar coisa boa, você vai encher o coração de coisa boa. Mas se você parar para dar ouvidos a pessoa, para que a pessoa só fala coisa ruim, ou coisas que não é de Deus, seu coração vai ficar corrompido. Por que eu estou falando isso, irmão? Quero deixar para nossa meditação Gálatas. Na igreja de Gálatas estava tendo muitas dessas coisas. Por quê? Os Gálatas, depois de se converterem, eles começaram a praticar outros rituais. E Paulo, sabendo disso, Paulo escreve uma carta para eles, porque Paulo ficou sabendo que os Gálatas tinham se corrompido, porque tinha entrado o judeu ali, né? O judaísmo tinha entrado ali e obrigando os Gálatas e convencendo os Gálatas a praticar alguns rituais da lei, que foi abolido totalmente com a crucificação de Cristo na cruz do Calvário, pregando heresias no meio da igreja. Parece um dia de hoje, né, irmão? Tantas heresias no dia de hoje, né? É lenço ungido, é sal grosso, é fitinha abençoada, é azeite ungido, e vendem e ganham dinheiro. Quer dizer, eles não pregam o evangelho genuíno, mas vão introduzindo essas coisas dentro do evangelho de Cristo e levando muitas pessoas a pecar. Garrafa d'água ungida. E Paulo ele estava combatendo esse tipo de heresia na igreja dos Gálatas. Paulo, em Gálatas 1, do 8 ao 9, ele começa combatendo, falando para os Gálatas, ó, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, seja maldição, seja maldito essas pessoas que estão pregando esse evangelho, seja maldição, não crer que isso é maldição, isso vai trazer tropeço para a vida de vocês, não faz isso, porque se vocês pegar e praticar um item da lei, vocês vão ter que praticar todos os itens da lei. O profeta Moisés, ele já falava isso em Deuteronômio 27, 26. Ele pregou, falando assim, ó, 27, 26 Deuteronômio. Maldito aquele que não confirmar as palavras da lei, não a cumprindo, e todo o povo dirá amém. Quer dizer, todo aquele que não praticar todo o item da lei vai ser maldito. E Paulo fala que aquele evangelho que eles estavam pregando era maldito.
era um evangelho da lei, era maldito. Era para os Gálatas prestar atenção no que estava fazendo. Assim, como já dissemos, e agora, repito, se alguém vos pregar um evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldição. Paulo está ratificando aqui no versículo 1:9, que esse evangelho que foi pregado para eles, que não é um evangelho que seja Cristo Jesus crucificado na cruz do Calvário, um evangelho genuíno, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Se não for esse evangelho, o evangelho que é Cristo morrendo na cruz do Calvário, fazendo maldição por nós, esse não é o evangelho verdadeiro. E eles começaram também a falar para os Gálatas que Paulo não era um apóstolo verdadeiro. Paulo era subordinado a outros apóstolos. Paulo está subordinado a outros apóstolos. Paulo tem que dar obediência a Pedro, Tiago e João. É a esses homens que Paulo tem que obedecer. Paulo não tinha que estar pregando o evangelho. Antes, Paulo tinha que estar prestando obediência, porque Paulo não andou com Cristo. Eles começaram a falar, Paulo não andou com esse Jesus Cristo que esses apóstolos mandaram. Paulo não é esse apóstolo, porque o apóstolo verdadeiro andou com Jesus e Paulo não era. E Paulo vai sair em defesa do próprio apostolado dele lá em Gálatas. Paulo, em Gálatas 1, do 10 até o 17, Paulo vai começar a fazer uma defesa do próprio evangelho dele, que ele é separado para pregar o evangelho de Cristo Jesus. E Paulo vai cercar sobre como ele era quando ele era judeu. E agora, como é ele no evangelho. Um Paulo quando ele era judeu e um Paulo no evangelho. Ele vai falar assim, ó, Gálatas 1, 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Lógico que eu não procuro o favor do homem, eu procuro o favor de Deus. Paulo começa a defesa dele, ó. Ou procura agradar os homens. Se agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo fala, se eu agradasse aos homens, eu não seria o servo de Jesus Cristo. Vocês vão entender por que Paulo fala essa palavra. Se ele agradasse aos homens, ele não ia agradar a Jesus Cristo. Agora, a partir do verso 11, do capítulo 1 de Gálatas, você vai entender porque Paulo fala assim, se eu agradasse aos homens, eu não ia agradar a Jesus Cristo. Paulo vai falar agora, faço-vos, porém, saber, irmão, que o evangelho para mim anunciado não é segundo o homem. Paulo, o evangelho não é segundo o homem, não foi anunciado segundo o homem, segundo o Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo fala assim, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo não foi ensinado no evangelho, não foi homem nenhum que ensinou Paulo o evangelho. Foi o próprio Jesus que ensinou Paulo a pregar o evangelho. Foi o próprio Jesus que ensinou Paulo a ser o maior evangelista que já teve. Porque Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus, era cheio da unção de Deus para pregar o evangelho. Aí Paulo vai falando aqui, no 13, porque ouviste qual foi meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo fala, eu quando era judeu, eu perseguia a igreja de Deus, devastava, matava os cristãos, arrancava, arrastava pela casa, saía por aí fazendo misérias, puxava eles, tirava eles de dentro de casa. Paulo consentiu na morte de Estevão, ficou com a roupa de Estevão na mão. Você pode ir lá em Atos dos Apóstolos e você vai ver isso. Eu na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Paulo era jovenzinho, mas já ficava, se avantajando. Olha, que eu sou judeu mesmo, eu pratico judaísmo, eu sou da tradição do meu pai, eu não largo as tradições. Aquele que não segue a tradição vai morrer, Paulo falava. Era Paulo quando era judeu. E na minha nação, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, prove, olha, Deus chamou Paulo. É engraçado, né, irmão? Paulo fala assim, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove,
Pela graça de Deus, Paulo foi chamado. Paulo foi separado para pregar o evangelho, irmão, desde o ventre da mãe dele. Paulo foi ali separado. Foi aquele salmo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha, Paulo falando aqui. Antes de eu nascer, Deus já tinha separado eu no ventre da minha mãe. Paulo está em defesa do apostolado dele. Por isso que eu falo, irmão. As pessoas são separadas por Deus dentro do ventre da mãe para pregar o evangelho. Creio eu que todos aqueles que estão ali, que Deus separou para pregar o evangelho, pregam o evangelho genuíno e verdadeiro, ao qual Deus fez eles homens e mulheres de Deus. Eu creio nisso, irmão. Tenho certeza que Deus separou você para pegar o evangelho dele, desde o ventre da sua mãe. Amém? Aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentis, sem detência, nem consultei carne nem sangue. Paulo não consultou nem carne nem sangue. Paulo foi consultar o próprio Espírito Santo de Deus. Leu os pergaminhos, leu os rolos sagrados, para consultar se era Cristo mesmo. Se Cristo que apareceu a ele no caminho de Damasco, se Cristo era o Messias que tinha que vir, Cristo que ia morrer na cruz do Calvário, Cristo que era a semente da mulher, que ia esmagar a cabeça da serpente. Paulo leu sobre tudo isso. Paulo viu dali, de Gênesis. Paulo vai lendo de Gênesis até o último livro da lei. E Paulo vê que é Cristo mesmo. Que Cristo que é o Messias que há de vir. Os livros da lei, os rolos da lei já falavam sobre Cristo. Nem subi a Jerusalém para o que já era apóstolo, antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo fala, eu nem subi para Jerusalém para o que já era um apóstolo antes de mim. Antes de Paulo, antes de eu não fui para Jerusalém me encontrar para aqueles que eram apóstolos antes de mim. Eu fui pesquisar sobre a vida desse Jesus Cristo, que era Jesus Cristo. Paulo ficou 14 anos estudando sobre a vida de Jesus Cristo. Voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Ceifa e permaneci com ele 15 dias. Depois disso tudo, 3 anos depois, Paulo foi e subiu para Jerusalém para saber mais de Cristo, para falar o que tinha acontecido. E Paulo defendendo o apostolado dele, porque o povo lá, já em Gálatas, estava questionando esse apostolado de Paulo. Irmão, muitas vezes vão chegar alguém para questionar o seu ministério, para falar que você não é separado por Deus, para falar que você não é homem de Deus. E vão falar que Deus jamais vai separar pessoas igual você, igual a mim, para pregar o evangelho. Mas eu tenho certeza que Deus separa homens e mulheres deles ainda hoje. Desde o ventre da nossa mãe, Deus nos separou para pregar o evangelho. Creio eu, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, o seu ministério, o seu trabalho. E tome em tuas mãos, Senhor. Abençoa cada um que está vendo esse vídeo, Senhor. Dê graça, dê força, dê saúde. Aquele que está entristecido, Senhor, cumpra a tua promessa na vida dele. Em nome de Jesus, amém.